Iniciando o nosso programa Saúde hoje. E o tema em pauta é labirintite, surdez e zumbido. A labirintite é um distúrbio da estrutura do ouvido interno, cuja função é também ajudar a manter o equilíbrio. Quem tem a doença convive com situações em que o corpo parece flutuar ou tem a impressão que o ambiente ao redor de si está girando. Mas ao contrário do que muita gente pensa, nem toda a tontura deve ser classificada como labirintite, apesar de ser considerado o principal sintoma da doença. Milhões de pessoas sofrem também com o zumbido, que pode ser um dos sintomas de labirintite. Aquele barulhinho da panela de pressão ou das ondas do mar, que muita gente ouve mesmo não havendo nenhum ruído presente. Durante o programa iremos falar também sobre a surdez, que é uma doença que cada vez aparece mais precocemente. Para isso, nós convidamos dois especialistas que irão tirar as nossas dúvidas sobre todos esses problemas relacionados. Teremos também a participação especial da psicóloga Michele Maimone no bloco Saúde Mental e da oftalmologista Aline Maimone, que estarão respondendo perguntas dos nossos amigos telespectadores. Saúde hoje, 12 anos com você. A psicóloga Michele Maimone é uma profissional extremamente gabaritada e possui várias especialidades dentro e fora do país. Especializada em psicologia clínica, saúde mental, psicoterapia infantil e do adolescente, além de psicoterapeuta de casais e família, formada pelo Chicago Center for Family Health nos Estados Unidos. A clínica de psicologia Michele Maimone é sinônimo de seriedade, ética e tradição na área de saúde, oferecendo amplos ambientes especialmente projetados para o atendimento de crianças, realização de testes vocacionais e terapia de família. Doutora Michele Maimone também atende depressão, síndrome do pânico, transtorno bipolar e TOC, ansiedade e conflitos conjugais. Se você tem problemas que não consegue resolver sozinho, busque tratamento psicológico. O psicólogo acolherá seu sofrimento para aliviar sua dor psíquica e, junto com você, encontrar alternativas para resolver os seus conflitos emocionais. Clínica de Psicologia Michele Maimone, conceito em saúde e bem-estar. Rua Nel Alves Martins, 3415, próximo ao Hospital Maringá. Fone 3224-0287. Manter a boa visão é desenvolver a alegria de viver, porque a vida é feita de pequenos detalhes. Por isso, os cuidados devem começar desde cedo. O Centro Oftalmológico Maimone está há 45 anos atendendo os mais diversos casos de doenças oculares e recuperando a sua visão. Estruturado com modernas instalações, a clínica dispõe de aparelhos da mais alta tecnologia, além de adaptação de lentes de contato, conta com oftalmologistas capacitados para a realização de cirurgias de glaucoma, catarata e pterígio. Tudo isso para melhor atendê-lo. Doutora Aline Maimone e Dr. Nelson Maimone, excelência e tradição em oftalmologia. Rua Nel Alves Martins, 3415, Maringá, Paraná. Fone 3225-3232. Olha só que linda é a vida, há sempre um começo, uma nova canção. Corra, abrace, respire e sinta essa alegria no coração. Ensine o amor, aprenda a viver. Ame a vida, cuide bem de você. Cuidar da saúde é viver com alegria. Unimed Maringá, nosso melhor plano é cuidar de você. Estamos de volta com o tema labirintite, surdez e zumbido. Para isso nós temos a presença de dois ilustres convidados. Vamos começar primeiro com o Jefferson. Jefferson, é um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite. Uma satisfação tê-lo aqui conosco, né? Puxa, obrigado. Muito bem. Eu gostaria que você definisse para mim, para nossos amigos telespectadores, é claro, o que é labirintite e quais são os fatores que a causam. Dr. Nelson, labirintite é um termo relacionado a uma afecção, uma doença do labirinto. O que é o labirinto? O labirinto é um órgão correspondente à parte interna do ouvido. Então, acabou pegando bem o termo de labirintite como uma doença do labirinto, né? Em termos gerais, a população reconhece labirintite como qualquer sintoma que tenha tontura, distúrbios do equilíbrio, tá?
Mas, na verdade, a gente prefere usar outros termos, como labirintopatia, né? Labirintite seria inflamação do labirinto, o que é incorreto. Mas o termo popular ficou como labirintite. Então, é uma doença localizada no labirinto, que é a parte do ouvido interno, responsável pelo controle do equilíbrio corporal. Bom, o que é interessante para o nosso amigo telespectador é saber quais são os sintomas, né, que caracterizam a labirintite, né? Aham. Distúrbios do equilíbrio, né? Então, tontura é o principal sintoma. O que chama mais atenção para o labirinto, que é do ouvido, são tonturas normalmente de característica rotatória, né? A pessoa sente o ambiente rodar, sente o próprio corpo rodar, tem dificuldade em andar, isso numa crise mais intensa, às vezes tem que se apoiar, né? Muitas vezes também é acompanhado de náuseas e vômitos. E se o paciente tiver também sintomas auditivos, como zumbido, surdez, abafamento no ouvido, são sintomas relacionados a uma doença do labirinto. Bom, eu sou paciente do Jefferson, ele já me acompanha há muito tempo, né? A labirintite já tem há mais de 20 anos, né? E começou uma instabilidade na posição, né? Na postura, com perda de equilíbrio, né? Mas na crise mesmo, acontece exatamente isso, você não consegue ficar de pé. Sim. Entendeu? E isso é ocasionado exatamente pelo desequilíbrio, né? Sim. Que acontece, né? Exatamente. E o olho começa a ter aquele movimento, né? Sim. De lateralidade chamado nistagmo. Exatamente. Né? E isso é um problema sério, porque você tem que ficar olhando para um ponto fixo, né, Jefferson? E o que acontece, no meu caso principalmente, de uma forma mais grave, né? Os vômitos intensos, né? Mas muito acentuados. O que mais prejudicava é o vômito intenso. E o tipo de duração, às vezes durava horas e horas e de um dia para outro, e quando acontecia de ter os sintomas, geralmente eu tinha que ficar afastado do trabalho. E você teve a oportunidade de me atender algumas vezes, né, nesse caso, né? Exatamente. Os sintomas, a crise labiríntica que você já teve algumas vezes, é um sintoma muito dramático, é um momento muito dramático. A pessoa que não sabe, nunca teve, não sabe exatamente o que é, tem a sensação que está tendo um derrame, um AVC, né, que pode morrer em alguns minutos, porque a sensação é muito desagradável. Mas nem toda labirintite se comporta em crises. Existe aquele paciente que tem um labirinto que funciona abaixo do normal, em algumas situações tem desequilíbrio, tem dificuldade para andar, né? Começa a ficar um pouco inseguro em sair à rua, atravessar uma rua, tem desconforto em ambientes muito movimentados, né? Que é aquele caso mais insidioso, não é necessariamente só em crises que a labirintite se manifesta, como é o seu caso. Interessante que a labirintite não é ela patognomônica para uma idade específica, hein? Bom, na verdade, essa doença não é característica principalmente para pessoas de idade, acontece em qualquer faixa etária, né? Acontece em qualquer faixa etária. A gente tem que lembrar o seguinte, quando a gente fala em labirintite ou em doença do labirinto, a gente está falando em um tipo de doença que existem diversas causas, né? É mais comum no adulto e no idoso, é mais comum, tá? Na criança é mais raro, existem doenças específicas na criança que cursam com labirintite, mas é mais raro. E realmente é mais comum na terceira idade, é mais comum. É um prazer tê-la aqui conosco, né? Esposa do nosso amigo Jefferson, né? É um prazer tê-la conosco. O prazer é todo meu, obrigado pelo convite, uma honra. Um casal unido, né? Principalmente na profissão, né? É legal, né? É verdade, são muitos anos de profissão e de casamento. Aí você controla economicamente os ganhos do patrão? Não, né? não. Cada um controla o seu. Não, já tem muita coisa para controlar. A família já dá trabalho bastante, né? Os filhos, né? Já, 3 filhos, então. Muito bem. Nós estamos falando sobre tontura, vertigem, essa história toda aí, né? Toda tontura é um sintoma proveniente dos problemas labirínticos, como o Jefferson falou, ou sabe se existe alguma relação com o problema em si? Não, nem toda tontura é de sintoma labiríntico. Então, isso, na verdade, quem vai identificar é o médico. O paciente vai chegar até ele com a queixa e a partir dos sintomas ele vai definir, e alguns exames, se é de origem labiríntica ou não. Mas nem toda é de origem labiríntica.
A gente fala em tonturas e fala em vertigens. Existe alguma diferença entre uma coisa e outra, né? Geralmente a vertigem vem com acompanhamento de tonturas rotatórias, náusea. A tontura em si, ela é muito subjetiva, então ela pode ser qualquer queixa que o paciente chegue com um certo desequilíbrio. Então não dá para identificar. A vertigem não, já vem com tontura rotatória acompanhada de náusea. Interessante, na clínica, a gente, é comum, né? Assim, vai fazer mesmo num exame de oftalmologista ou qualquer tipo de especialidade, esse relato que o paciente, né, comenta, eu tenho tonturas de vez em quando, tal, e é muito comum na terceira idade isso, né? É bem comum, aparece bastante pra gente, porque há uma degeneração geral, né, do organismo, acometido por outras doenças também metabólicas, então acontece uma série de fatores que vão privilegiar ou que vão acentuar esse desequilíbrio, né? E então é uma população que chega bastante pra gente com essa queixa. A terceira idade já é mais suscetível a ter esses tipos de sintomas. Já. São as complicações que aparecem com o tempo, exatamente, né? Não tem jeito de fugir delas, né? Não tem. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. O novíssimo visual do Colégio São Francisco Xavier traduz sua filosofia de crescer e melhorar sempre. Música, esporte, dança e grandes eventos completam uma educação baseada em excelência de ensino e valores morais e espirituais. Colégio São Francisco Xavier, um colégio que pensa no futuro de seu filho. Colégio São Francisco Xavier, onde educar com amor cristão e seriedade faz a diferença. A Terra Mãe Confecções está há 15 anos em Maringá, atendendo atacado e varejo, prezando sempre a sua beleza, estilo e conforto, com uma coleção única e tamanhos do 38 ao 48. Like the legend of the Phoenix. Terra Mãe, a moda em sintonia com o que você precisa e deseja. Agora em 2 endereços para melhor atendê-lo. Estão abertas as inscrições para os cursos de pós-graduação do Instituto Paranaense de Ensino. São 9 cursos na área de gestão com início imediato. Turmas aos sábados ou semanais. Escolha o curso que mais combine com a sua carreira e matricule-se. Mais informações no site www.institutoparanaense.com.br ou pelo fone 4430466595. Pós-graduação é no Instituto Paranaense de Ensino. A nossa programação de hoje, enfocando agora o tema surdez. Cléia, você poderia nos explicar como acontece a surdez? É um sintoma que aumenta gradativamente ou ele é repentino? Depende de cada caso. A surdez ela pode acontecer desde a infância, desde o nascimento ou ao longo da vida. Nesse caso, ela pode ser repentina, então existem as surdez súbitas, que o paciente dorme bem e acorda com uma surdez. Geralmente de um lado só, mas esse tipo de surdez o médico vai investigar, vai ver as causas. Mas o mais comum é a surdez que vai acontecendo durante a vida. Então, nesse caso, ela começa com uma leve perda de audição e pode se acentuar. Com o passar do tempo, Com o passar do tempo pode se acentuar. E quais são os fatores, né, que podem ser apontados como principais causas de surdez? A maioria dos fatores são hereditários, mas também existe a presbiacusia, que é a surdez acometida na terceira idade ou acima de 50 anos, enfim, numa idade mais avançada. Existem a surdez por ruído, que chamam ASPAIR, né? Surdez por exposição excessiva a ruído, e também por ototóxico. Então, o paciente tem uma doença, tem que tomar um remédio que vai afetar a audição. Então, essas são as causas básicas, assim, de uma surdez. Você falou sobre ruído, é algo muito interessante, né? Porque hoje em dia o indivíduo usa o som na última, né?
lá no último volume, né? Acho que é legal, tal. Frequentam discotecas que o barulho é altíssimo, né? E quanto mais alto, acho que parece que é melhor. E também a gente tem que levar em consideração o próprio telefone celular, né? Que é um fator também que contribui para a diminuição da audição, né? Exatamente. Porque às vezes se usa o som num valor bem elevado, né? Exatamente. Então, esses são fatores que tem que ser levados em consideração, né? No sentido de procurar-se as causas da surdez, né? E falando em surdez, a gente podia pensar também nos bebês. As crianças já podem nascer com problemas de audição? Já. Existem muitos casos e hoje em dia a detecção desses bebês que já nascem surdos é mais comum, porque é obrigatório o teste da orelhinha na maternidade. É um exame que é feito por fonoaudióloga quando o bebê nasce, antes da alta hospitalar. Esse exame vai diagnosticar se o bebê ouve ou não. Se ele não ouve, ele vai ser retestado e para ver se ele consegue ouvir, porque no momento da maternidade pode ter o líquido no ouvidinho que vai impedir que esse exame dê presença desse exame, que mostre que ele ouve. Se realmente esse bebê não ouve, vai ser diagnosticado e a gente tem até 3 meses de idade para fechar um diagnóstico. Ouve ou não ouve. E a partir daí a gente entrar com recursos para que ele possa ouvir. Então, até 6 meses de idade, esse bebê já tem que estar usando o aparelho de audição. É interessante lembrar que hoje a medicina evoluiu tanto que nós temos vários testes, né? Temos o teste do pezinho, o teste do olhinho... Teste da orelhinha. Teste da orelhinha, né? Então, futuros pais, estejam atentos a esses exames que terão que ser realizados quando as crianças, após o nascimento das crianças. Exatamente. Isso é fundamental. Detecta uma série de problemas. No caso dos olhos, uma série de doenças importantes, né? E também as doenças metabólicas e no caso da audição, que é um fator muito importante. E como é que os pais podem perceber, Cleia, que a criança tem problema de audição? Na verdade, o bebezinho recém-nascido é difícil. Não tem como detectar, ele não tem atenção para o som, porque neste momento a atenção ao som não está desenvolvida. Então, realmente, o bebê que nasce surdo, ele vai ser diagnosticado exclusivamente pelo teste da orelhinha. Então, por isso que é muito importante para todos os pais que estão nos ouvindo, as mães gestantes, que façam esse exame. E que solicitem esse exame ao nascimento, não pode passar. Não tem até 3 meses, não até 6 meses, vamos ver se houve. Não, esse exame é obrigatório, porque a partir desse tempo, se demorar muito, as chances dessa criança futuras de fala, inclusive, ficam prejudicadas. Aliás, acho que esse é o fator mais importante, né? Quer dizer, que a criança que não ouve, ela não interage com o meio ambiente, né? Então, ela não vai progredir, não há um desenvolvimento sensorial da criança, né? Então, ela vai ser uma criança com deficiências sérias, né? Exatamente, se esse diagnóstico for tardio. É claro. Exatamente, exatamente. Então, daí a importância da precocidade do tratamento. E existe tratamento para isso, né? Sim, então o tratamento inicial é aparelho de audição, aparelho de amplificação sonora, que é o aparelho auditivo, e se essa surdez for muito grande, de grau muito elevado, e o aparelho não for suficiente, existem outros recursos que são implante coclear. Então essa criança tem que ser diagnosticada precoce para que até 1 ano de idade seja definido se ela vai partir para o implante coclear ou se ela vai ser usuária de aparelho auditivo. Isso define a vida dela. Estejam alertas, né? Pais que estão sendo pais agora, né? Com seus filhos, né? Muito bem, o Jefferson, depois que a pessoa perde a audição, no caso, né, de perdê-la, né, existe a possibilidade de regeneração, de recuperação? E como poderemos melhorar essa capacidade sensitiva do ouvido? Olha, regeneração da audição, se a doença acometeu a parte interna sensorial, que é a cóclea, que é o órgão sensorial, seria o correspondente à retina do olho, hoje o tratamento não consegue regenerar o órgão sensorial da audição. Existem causas que pegam o tímpano, doenças do ouvido médio, membrana timpânica, cadeia ossicular. Existem tratamentos para isso que podem reverter a surdez e regenerar a audição. Os casos que não são reversíveis, que são os casos que acometem a cóclea, realmente aí o tratamento é reabilitação, né? O aparelho auditivo, se o paciente tem um limiar mínimo que o aparelho auditivo tenha um benefício, ou implante coclear, que não é só para criança.
O implante coclear, ele beneficia uma pessoa que teve, por exemplo, vou dar um exemplo para você, um trauma crânioencefálico, né, que é comum no trânsito, e perdeu a audição dos 2 ouvidos. Isso acontece, é um drama. O paciente era um paciente ouvinte e no dia seguinte ele perdeu contato com o mundo auditivo, né? Então o implante coclear é um método de reabilitação que devolve a audição para esse indivíduo. É um tratamento, de certa forma, recente, né? Não é de um tempo para cá. Na verdade, relativamente pouco veiculado, porque eu imagino que no Brasil já tem uns 25 anos, em média, o primeiro, 25? É o primeiro implante coclear que foi feito em São Paulo. Então, na verdade, a divulgação popularização. A popularização que tem feito. Então, agora é mais maior, comum, né? Por conta do preço, infelizmente, também, né? Que não popularizou mais rapidamente. Mas é um tratamento que é feito pelo SUS. Né? Então as pessoas às vezes não sabem disso. E eu acho que uma coisa importante é que atualmente também os convênios são obrigados a custear esse tratamento. Então a pessoa não consegue entrar pelo SUS, mas o convênio é obrigatório que pague o implante coclear. Então esse é um tratamento que vai de encontro a essas pessoas que não têm recuperação. Exatamente. Que o aparelho de audição sozinho não funciona, então. Exatamente. Nesses casos, então. Nesses casos. São casos específicos. Não é para qualquer perda de audição. Não é o meu caso, né, Jefferson? A Bela Clínica quer cuidar de você e do seu bem-estar, dispondo da mais completa linha de tratamentos na área de dermatologia e medicina estética. Dr. Júlio Seghese utiliza equipamentos de alta tecnologia para o cuidado de sua pele. Doutora Fabiana Torchiari, especializada em diversos procedimentos cirúrgicos, oferecendo o melhor conceito em cirurgia plástica. Venha fazer uma avaliação. Avenida Nóbrega, 340, em frente ao Bosque 2. Fone 3262-1439 ou 3026-1515. Bela Clínica, cuidando de você e do seu bem-estar. Alcro Piscinas e Lazer. Há 20 anos no mercado, proporcionando o melhor em banheiras com hidromassagem, saunas, bombas hidráulicas, piscinas e toda a linha de móveis e produtos para piscinas. E agora representando a marca Energisol, uma nova tecnologia em aquecimento da água a partir do aproveitamento da energia solar para residências, comércios, indústrias, piscinas e outros. Faça-nos uma visita e venha conhecer nosso novo showroom. Alcro Piscinas e Lazer, Avenida Brasil 5140, telefone 3225-6262. A Brasil Celular está há mais de 10 anos no mercado, atendendo Maringá e região na área de telefonia celular, praticando venda e troca de aparelhos novos e seminovos, com assistência técnica especializada, realizando serviços de qualidade com garantia e acessórios em geral. Aqui você encontra as marcas Apple, Samsung, Motorola, Nokia, entre outras. Desbloqueamos o seu aparelho. Acesse o nosso site www.naviodeofertas.com.br. Brasil Celular, Avenida São Paulo 380, fone 3226-8770. Estamos encerrando o nosso programa Saúde Hoje. Agradecemos a gentileza da tua atenção. Esperamos contar com a tua audiência para um próximo programa. Saúde Hoje, 13 anos com você.